E aí, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou criador do sistema Delphos RPG e do cenário Odisseia. É um sistema de RPG voltado principalmente para RPG solo. Tá? Dá para você jogar ele normalmente com mestre, com um grupo, mas o foco dele principal, né, por isso que ele tem esse nome de Delphos RPG, por causa daquela história do oráculo de Delphos. Tá? Ele vai ter muito oráculo, né, que são tabelas geradoras de resposta, que o pessoal do RPG solo usa bastante. Então tem tabela para gerar a cidade, inimigo, plot twist. E nessa série, eu tô falando sobre todos os pontos. No primeiro vídeo, né, eu gravei falando sobre a parte mecânica, como funciona o sistema do Delphos. No vídeo passado eu falei sobre o primeiro livro, que é o Odisseia, que é uma ambientação como se fosse na Grécia Antiga. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre o segundo livro, que é o Reino das Pirâmides, tá? Que é baseado no Egito Antigo. Então, como ele vai funcionar? Como eu já adianto, né, não é com base real, tá? Então você não vai ter, por exemplo, embora você tenha citações de cidades, deuses que existem, né, no imaginário nosso aqui, por exemplo, Anubis, Zeus, a cidade de Atenas. O continente é diferente, é passado um mundo fictício, tá? Você pode adaptar isso daí para jogar como se fosse na Terra, sem problema, ou você pode pegar, adaptar e jogar em Tormenta, jogar como se fosse uma região em Forgotten Realms, tá? Os nomes podem ser alterados à vontade. Então, esse livro, tá? O Reino das Pirâmides, ele foca na região sul do continente de Malétia. Malétia é o continente principal do Odisseia, que é como se fosse a Grécia Antiga. A região sul dele tem o Mar Égeo. E nesse mar existem várias ilhas. Tá? Ilhas e arquipélagos espalhados. Os caras passam dias navegando, meses, e parece que nunca acaba o oceano. Tá? Nunca acaba esse mar. E sempre vão encontrando ilhas novas, ilhas que nunca foram catalogadas, e algumas que já tem povos, já tem gente morando, já foram conquistadas, tal, mas tem só ilha, não acham nenhum continente lá. Tá? No livro já começa contando o que aconteceu. Antes ali existia um continente inteiro, maior até do que Malétia, tá? Era o continente de Kamens, que como se fosse a África. E o que aconteceu foi que em algum momento o faraó e os nobres, eles resolveram se tornar deuses. Tá? Um dos plots de Odisseia é que os mortais podem se tornar deuses, de alguma forma que ninguém sabe como. Tá? Então tem muitos vilões do cenário que são literalmente isso. São pessoas que estão tentando se tornar deuses e escravizar o povo, coisas assim. O que aconteceu nesse reino foi exatamente isso. Eles começaram a tentar, o faraó, né, os nobres começaram a tentar se tornarem deuses, e buscando em livros antigos, artefatos e coisas assim, eles acabaram tendo contato com algo que não deveria existir naquele mundo. Tá? Uma coisa bem horror cósmico, Call of Cthulhu. Aí essa entidade começou a passar para eles em sonhos, coisas que eles tinham que fazer, rituais e coisas assim. E acabou que eles conseguiram, achando que eles iam se tornar deuses e imortais, eles acabaram trazendo essa entidade pro plano material, pro plano físico, pro mundo mesmo. E só dela chegar, o continente, a cidade, a capital já foi destruída e começou a devastação do reino. Começou a pipocar monstro e loucura e destruição para todo lado. Literalmente, tipo, abriu um portal, o Cthulhu desceu. O que aconteceu daí? Os deuses daquela região, que daí eram baseados, né, Anubis, todos eles, né, os deuses com cabeça de animal, foram pra luta. De um panteão de mais de 30 deuses, só 4 que sobreviveram. O resto morreu tudo lutando contra essa entidade cósmica. E elas não mataram, né, não destruíram essa criatura, eles só conseguiram expulsar ela de volta pro vazio. Nesse processo, estava tudo sendo destruído e alguns deuses se juntaram, se sacrificaram para repartir o continente inteiro. Então, eles fragmentaram o continente em várias ilhas, como se isso literalmente quebrou o chão, se espalhou, e eles se sacrificaram para espalhar isso pelo mar.
tá? Pra não ter mais destruição e morrer mais gente, porque tava destruindo tudo. O combate dos deuses contra esse ser aberrante de outra existência tava devastando o continente, ia matar todo mundo. Podia até destruir o mundo em si. Então eles fizeram isso aí pra tentar salvar o povo. Aí tem a pegada, né, do cenário. Toda aquela região tem muita ilha e é mundo antigo, né? Os caras vão de barco. Tem muito lugar que não é explorado. Então no livro você vai encontrar muitas ideias de algumas ilhas que já foram exploradas. Tá? Então tem lugar que é baseado na África, tem lugar que é baseado na Pérsia, tem uma ilha lá, um arquipélago, na verdade, que ele é baseado na Arábia. Eu tenho, que é onde vivem os sarracenos. Então aí tem a descrição das cidades deles, tem lugares específicos, por exemplo, tem uma ilha lá que é habitada por gênios, nessa ilha tem uma montanha que é só dos gênios do fogo lá, dos Ifrit. Tem uma outra região lá que é uma ilha tomada pela Medusa, então tem várias górgonas que vivem lá, lâmias e criaturas desse tipo. E andando pela ilha tem várias estátuas de heróis e pessoas que tentaram enfrentar as górgonas, foram pedrificadas e deixadas ali. Tem várias ilhas legais que dá pra você pegar e passar a aventura inteira só naquela ilha. Ou usando os oráculos, né, que tem no final do livro, tem mais de 30 páginas só de oráculo, você consegue estar criando do nada a sua ilha. Então a ideia principal desse livro seria a parte da exploração. Então você pode criar o seu personagem e nem encostar no continente de Malétia. Você pode ficar a campanha inteira, a aventura inteira só em uma ilha, ou viajando de várias ilhas, entendeu? E pelo mar explorando elas. Aí nessa região tem os povos que são de fora do Império. Então você vai ter, como eu falei, tem os sarracenos, que são como se fossem os árabes. Você tem os núbios, que são o que sobrou dos egípcios, né? Que era a maior civilização que tinha ali do continente. Então tem ilhas ainda que tem pirâmides, tudo bonitinho. E tem lugar que tá tudo abandonado. Tem ilha que você vai e tem uma pirâmide escondida. Aí tem você pode jogar o plot de você chegar nessa ilha e explorar o que tem lá, o que sobrou desse continente, você ir explorando. Tem também bastante coisa do Zambala, que são povo, como se fosse o povo africano. Sabe a imagem lá do caçador com um colar com dente de leão, pele de leopardo, e uma lança de madeira com um osso, uma pedra na ponta. É tipo isso. Tá? Tem esse daí, o Zambala. Tem muita coisa de cultura geek. Então tem, por exemplo, tem uma ilha que tem um monte de... tem a história, o que aconteceu lá, que era onde tinham várias minas de um rei antigo. E os guardas começaram a treinar gorilas para tomar conta daquelas minas pro rei. E sempre escravizando, batendo bastante nos macacos. Usando bastante violência, e os macacos acabaram ficando violentos, mataram os guardas e tomaram aquela ilha pra eles. Que é visível, e os macacos eles são bem feios, são uns gorilas feios e acinzentados. Isso é uma... Cara, é Congo. Quem assistiu o filme Congo é isso. Tem só que o filme Congo se passa na África. Tem lá, no livro tem uma ilha que é Congo, é o filme Congo. Tem a Ilha da Caveira, onde tem um gorila gigante, monstros. Então tem muita coisa de cultura pop. Então, lendo, você vai ver muita coisa. Vai ter a Ilha do Xerxes, onde tem os imortais dele, que são um monte de soldado com roupa escura, com máscara. Então é bem legal, dá pra tirar bastante ideia do livro. E tem também a parte do horror cósmico, que é uma coisa que eu falei no Odisseia, da parte das pirâmides negras. Porque o que acontece? Essa entidade alienígena que veio e causou essa destruição toda, ela aparece bem mais nesse segundo livro, no Reino das Pirâmides. E fala um pouco sobre essas pirâmides negras. Então são ilhas, tem regiões que do nada aparece uma pirâmide negra.
e com uma energia estranha. Porque o que acontece? Embora os deuses tenham se sacrificado e conseguido expulsar esse deus alienígena, ele deixou sementes. Então, tem pontos que você vai lendo lá na lore, você vê isso. Ó, tal personagem vai dar problema mais pra frente. Ah, essa pirâmide, em tal lugar tem uma pirâmide negra. Ah, tal lugar tem uma caverna onde parece ser estranho. As pessoas dizem que quando vão lá começam a ter alucinações com seres com tentáculos, vários olhos e várias bocas falando ao mesmo tempo. Então tem essa puxada também para esse horror cósmico. E tem uma parte também de raças novas, né? Tem as esfinges, tem os Gorka, que são homens macaco, né? Na verdade não são um homem macaco, é igual os Malkar, né? Que são o povo são gatos humanoides, os Malkar são macacos humanoides. Então não é um cara que parece um macaco, é um macaco que evoluiu para parece um cara, parece um ser humano. É isso. Tem bastante coisa, bastante material. Tem bem mais material de lore do que o Odisseia. O Odisseia ele é mais aberto para você adaptar ele e criar o seu mundo baseado na Grécia Antiga. Esse daqui dá para você criar à vontade o seu mundo baseado na África, baseado nas histórias, né? A savana africana com caçadores, elefante, leão, coisas assim. Adaptar para um mundo egípcio. Ou até outros povos. Como eu falei, tem até uma citação, por exemplo, tem um povo que apareceu agora nesse livro, que é o povo elefante. Que são algumas frotas navais que o pessoal começou a encontrar ali na região das ilhas. Que são homens elefantes e eles falam que eles não são dali, mas eles não são de nenhuma ilha, e eles dizem que eles têm um continente muito afastado, e nesse continente tem deuses azulados com vários braços. Né, que já é um outro continente, que seria, por exemplo, a Índia. Então é isso. Falou. E, é claro, o link para download de graça, gratuito, tá na descrição. Falou.